Histórias assombradas. Vamos lá? Esse relato chegou por cartinha também. Olha aqui, ó, escritinho à mão ainda, viu que bonitinho? Pois é, e uma letra muito bonitinha. Muito bem. Vamos ler este relato então aqui. Vamos ver. Minha tia foi possuída. Minha tia foi possuída. Vamos ver que parece que é tenso, hein? Vamos lá? Depois, beijos para todos. Não vai ter beijo no superchat e tudo mais, mas a gente tá aqui. Vamos lá. Eu acho que é uma moça. E agora, é uma moça ou é um moço? Acho que é uma moça. Vamos ver. Olá, Ana. Olá, Matheus e todas as pessoas que estão assistindo o canal Assombrado. Me chamo Fulana, moro em uma cidade no interior da Bahia. O relato que vou contar aconteceu em 2009, quando eu tinha 10 anos. Eu morava com a minha mãe, a minha avó, uma tia e mais 2 primas. Em setembro de 2008, a minha avó faleceu, vítima de um infarto fulminante, e todas nós presenciamos a cena, pois ela caiu na cozinha e até o socorro chegar foi tarde demais. Perder alguém querido é sempre muito doloroso, mas quando você presencia a morte dessa pessoa, que era como uma segunda mãe, sem poder fazer nada para ajudar, tendo apenas 10 anos, é traumatizante. O velório ocorreu normalmente e nos primeiros meses, apesar da dor da perda e a saudade que era presença constante, nada fora do normal aconteceu. O ano acabou e no início de janeiro teve uma festinha lá em casa. Nós ficamos acordados até tarde, eu e minhas primas brincando no quarto que era da minha avó, e a minha mãe e a minha tia estavam na sala conversando e tomando uma cerveja para relaxar. Não me lembro muito bem a hora, mas se não me engano, era quase 3 da manhã. Quando a minha mãe começou a falar alto, como se estivesse criticando algo que a minha tia estava dizendo. O quarto da minha avó era colado na parede da sala e não tinha forro, então dava para escutar tudo muito bem. Eu e minhas primas saímos do quarto para ver o que era, e a minha tia estava dizendo: "Olha essa casa como tá uma bagunça! Quando mainha chegar, vai se zangar com a gente." E a minha mãe falava: "Para com isso, fulana! Mainha já morreu! Deixa ela descansar em paz." Bom, me lembro que depois disso, tudo começou a acontecer. A minha tia fechou os olhos e começou a uivar alto, com os braços para cima, uma espécie de grito, gemido que causava calafrios. Na mesma hora, minha mãe começou a orar. Eu acho que ela já sabia do que se tratava e pediu para mim e para as minhas primas pegarmos folhas de arruda de um pé que tinha no nosso quintal. O nosso desespero e medo era tão grande que não soubemos tirar as folhas da forma correta e dias depois o pé de arruda morreu. A minha mãe pediu para amassarmos as folhas na água e misturar no sal grosso para afastar o mal. Com esse banho de arruda e sal grosso pronto, a minha mãe jogou na minha tia, que ainda estava no mesmo lugar, ainda uivando, gemendo, sei lá, e com os braços para cima. Mas ao invés de afastar o mal, parece que o banho só o irritou, pois tudo começou a piorar. Os uivos ficaram ainda mais altos, mais assustadores. Os vizinhos começaram a acordar e aparecer na porta para ver o que estava acontecendo. Os vizinhos mais próximos, que moravam nas casas da frente e dos lados e que também eram amigos da família, foram lá em casa para tentar ajudar. Tinha até uma senhorinha que já faleceu no ano passado, que era da igreja evangélica. Ela tentou fazer orações para expulsar o que estava na minha tia, mas a coisa era tão forte que enfraqueceu a senhora e ela teve que voltar para casa. Ana, a coisa ficou tão feia que 3 homens fortes tentaram segurar a minha tia e não conseguiram. Tamanha força do que estava nela.
Nessa hora, minha mãe pediu para uma vizinha que morava na casa ao lado tirar eu e as minhas primas da casa. Nos deram água com açúcar, mas a tremedeira e o medo era tanto que não dava para engolir. Mesmo na casa dessa vizinha, ainda dava para escutar os gritos, os barulhos. Por sorte, nessa noite tinha uma igreja evangélica fazendo vigília. E eles ficam na igreja orando até o dia amanhecer. E essa igreja ficava próxima à nossa casa. Era só subir uma ladeira. Então, um dos vizinhos foi lá para chamar o pastor. Eu e minhas primas estávamos na varanda da casa da vizinha quando eles chegaram. Eram muitas pessoas. A casa ficou cheia. Fizeram muita oração e só então conseguiram expulsar o que estava nela. Voltamos para nossa casa, os vizinhos foram cada um para a sua e a minha tia, já acordada, não se lembrava de nada. O pastor chamou a gente para ficar na igreja, fazendo orações até o restante da noite, e nós fomos. Ninguém ia conseguir dormir. Quando chegamos lá, a minha tia estava inquieta, se queixando de dor no braço e a todo instante falava que queria fumar. Depois dessa noite, ninguém conseguia mais dormir. As noites passaram a ser tenebrosas para mim e para as minhas primas. O medo, o pânico não permitia que a gente dormisse. E as minhas primas passaram a dormir comigo e com a minha mãe. 5 pessoas em uma cama só. E foi assim por semanas. Tinha dias que eu não conseguia ficar na casa. E tomada pelo pânico, a minha mãe dormia comigo na casa da vizinha, pois eu só conseguia dormir fora de casa. Eu faço aniversário no dia 13 de janeiro e lembro que meu aniversário de 11 anos foi o pior da minha vida. Eu não conseguia sorrir, eu não conseguia comer. Eu lembro que fiquei o tempo inteiro grudada em meu pai porque eu tinha medo de ficar sozinha ali. Algumas pessoas já estavam percebendo o medo no meu rosto. As coisas melhoraram um pouco quando as aulas começaram e eu pude me distrair. Mas uma das minhas primas confessou que estava vendo vultos na casa e que tinha visto um homem, uma figura escura parada perto da porta do quarto. Meses se passaram e a minha tia se mudou com as minhas primas. Eu fiquei morando lá com a minha mãe e com meu avô, que veio morar... Meu avô que veio morar com a gente pouco tempo depois. E até mesmo meu avô começou a mudar. Ele ficava quieto pelos cantos, falando que a hora dele estava chegando. E uma vez até mesmo contou que viu uma mulher de branco passando pela sala. Outra possessão aconteceu. No meio do ano, dessa vez com uma amiga da minha tia que estava visitando a gente. Também ocorreu de madrugada, mas foi muito mais pesado. Dessa vez, a minha madrinha estava presente e ajudou a minha mãe. Eu não vou contar como foi, até porque o que estava nessa moça dizia coisas pesadas, desenhava no chão, falava grosso e até tentou agredir as pessoas que estavam ao redor. Esqueci de falar que também tentou rasgar a Bíblia que estava nas mãos da minha mãe. Hoje eu já não moro lá, me mudei já tem um tempo. Anos se passaram e nunca mais aconteceu nada do tipo na casa. A minha tia hoje mora fora do Brasil e está muito bem. É uma guerreira. A amiga da minha tia também está muito bem, casada, tem um filhinho. Quem mora na casa ainda é o meu avô. Ele está com 83 anos e parou de falar em morrer. Ele está forte e saudável. Quem cuida dele é uma outra tia minha. A casa está tranquila, já não me causa medo. E eu não sei o porquê de todas aquelas coisas terem acontecido. Mas foi algo que marcou a minha vida. Agora tenho 20 anos. Estou estudando para ser uma médica e posso dizer que me curei desse trauma. Obrigada por ter lido meu relato, Ana. É importante que todos saibam que o sobrenatural existe sim. Um grande abraço a todos.
Muito obrigada pelo seu relato. Sim, né? O sobrenatural existe, sim. Agora, por que daquilo acontecer do nada? Será que tem alguma relação com a morte da avó? Será que talvez por ter mencionado, não sei, falado muito assim na presença da avó, como se ela tivesse viva ali ainda, isso abriu alguma brecha para que outro espírito viesse e tomasse conta ali? Estranho, né? Ou alguma coisa aconteceu ali com a sua mãe, com a sua tia, que você não saiba? Alguma coisa que tenha feito essa abertura para esse espírito vir? Teria sido algo mandado por alguma outra pessoa que conseguiu ser cortado, né, e nunca mais acontecer? Não sei, tem que conversar mais, tem que procurar saber mais a respeito para saber o porquê daquilo, né? Não teria algum motivo, assim, do nada? Será alguma coisa de outra vida, algum obsessor aí? Mas querer rasgar a Bíblia, aí já pode parecer uma coisa um pouquinho mais assim que não sei, talvez. Não vá saber, gente, não sei. Teria que ter uma investigação mais profunda para saber por que isso aconteceu. Aconteceu do nada e também terminou do nada, nunca mais nada. Que bom que estão bem, que terminou bem. Né? Um trauma, vários traumas, né? Ver a avó falecer, né, presenciar a possessão da tia desse jeito, né, da mãe dos primos ali, e presenciar a segunda possessão também, é isso? Você presenciou também da amiga da tia, que foi pior, vai saber o que ela falou, meu Deus. Enfim, bons estudos aí para você na medicina, uma ótima profissão, que seja iluminada. E é isso, pessoal. Pessoal, foi mais um relato tipo ao vivo, tá? Não tão longo, mas tá aí um relato para vocês passarem a noite. Não sei se passa bem ou passa mal. Espero que passe bem, né? Leve isso como uma curiosidade, algo que realmente acontece por aí. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.